Querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Com alegria nós estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a revista Ensinamentos Bíblicos, que é elaborada pela equipe do CAPED, o Departamento de Ensino da Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Sempre na expectativa, a cada trimestre, de novo aprendizado, crescimento na graça, no conhecimento, fortalecimento na fé, robustecendo a cada dia a caminhada cristã dos nossos irmãos, alunos, sempre com alegria, o prazer em estudar a palavra de Deus. Estou acompanhado aqui também pelo diácono Sérgio, membro da equipe do CAPED, que também é uma grande bênção, todos os trabalhos desenvolvidos para o benefício do campo, que já estará saudando, cumprimentando. É um prazer estar aqui com nosso amado irmão Sérgio. Amém. Paz do Senhor a todo professor. Deus seja louvado por mais uma oportunidade, de nós estarmos aqui cooperando e que o Senhor possa pegar nossos comentários aqui e transformá-los em recursos, para os professores. O intuito sempre do vídeo, que é publicado semanalmente pela equipe, é que seja um auxílio, uma contribuição aos professores que estão no meio da semana estudando, meditando na sua aula, para preparar, levar um bom alimento para os alunos. Lembrando que sempre deve estar com a sua revista, a sua Bíblia, seus livros de apoio, dicionário bíblico, tudo que for necessário para que haja sempre um bom estudo edificante da palavra de Deus. E temos a alegria de mencionar que o novo trimestre tem um tema muito maravilhoso, que é salvação, a obra de redenção da humanidade. Um tema de suma importância para todo servo de Deus, no qual eu também quero fazer já o meu agradecimento, que tive o privilégio e a oportunidade de escrever os comentários dessa revista. Sou grato a Deus e à coordenação do CAPED pela oportunidade. Nós hoje faremos um panorama, uma introdução do trimestre e da lição de número 1, onde a lição de número 1 nós temos como lançar o fundamento para os nossos irmãos sobre os conceitos de salvação, sobre a importância, a necessidade, o porquê que é necessária a salvação. Será a lição de número 1, onde nós vamos entrar aí nessa necessidade. E nas lições seguintes, nós, ao desenvolver o tema, nós fizemos umas subdivisões, uma organização, uma linha do tempo, onde nas lições 2, 3 e 4, nós estamos nesse primeiro bloco abordando o preparo e a execução do plano pelo próprio Deus, onde nós veremos na lição de número 2, o Senhor trabalhando ao longo da história, preparando tudo para a vinda do Salvador Jesus, preparando todo um sistema e um povo para que ali viesse o Messias. Depois veremos na lição seguinte, de número 3, sobre a pessoa de Jesus, o único capaz de salvar, de pagar o preço, de fazer a substituição, de executar o ato que paga e cumpre os requisitos de Deus. E ali a lição de número 4, que é realmente esse ato, essa entrega, esse sacrifício na cruz do Calvário, fechando ali um primeiro bloco, onde se trata do preparo e execução da parte de Deus, para partir num segundo bloco. Segundo bloco de estudos, nas lições 5, 6 e 7, nós entraremos sobre a entrada da salvação, a chegada na salvação na vida do indivíduo, da pessoa, onde nós veremos na lição de número 5 o convite que é lançado pelo próprio Deus, convidando todas as pessoas, é o chamado, é o convite do grande rei. E aí, essa salvação é concedida por uma graça divina, é favor, é bondade, é gratuito, é adquirida pela fé. Depois veremos a lição de número 7, que para realmente receber deve haver um arrependimento, uma conversão. Por isso que a pregação genuína do Evangelho tem que ser uma pregação que traz ao arrependimento, para que chegue a salvação na vida de uma pessoa. Então, esse segundo bloco sobre essa chegada, essa entrada da salvação na vida da pessoa. E
iniciando depois um terceiro bloco, um grupo de lições que fala do desenvolvimento da salvação na vida daquele que crê. Esse desenvolvimento, esse processo, são vários aspectos, várias ações que acontecem na vida de uma pessoa, e nós entraremos em cada um deles, né? Citando aqui de maneira resumida, superficial, nós teremos as lições 8 e 9, que fala da justificação, da regeneração, da adoção, que são atos instantâneos, divinos, uma ação divina no homem, tem a ver com o posicionamento do status espiritual do homem. Depois, esse grupo, desse trabalho, tem uma outra parte que é a santificação, que é um outro aspecto que envolve um trabalho em cooperação do próprio Deus e do indivíduo, que tem que cooperar com o Espírito Santo, com Deus, para buscar esse aperfeiçoamento. Tem a parte que é a nossa responsabilidade, que é o nosso uso do livre-arbítrio com sabedoria e submissão a Deus. E também citando o estilo de vida do salvo, né? Como viver, como ser realmente uma pessoa que tem a salvação, como que é essa vida, como é as atitudes, o que ele pensa, o que ele cultiva. Entraremos e reforçaremos isso, que é muito importante para a prática daquele que foi alcançado pela salvação e tem que ter uma vida diferente daquele que não é salvo. E chegando os estágios finais desse processo na vida do homem, que é a glorificação, ressurreição, onde trata já da transformação do corpo, que hoje ainda luta com o pecado, ainda tem um desafio de vencer a força do pecado presente ainda, e ocorre essa ressurreição, transformação, revestimento de imortalidade, partindo para o final de todas as coisas, a redenção, onde Deus restaura todas as coisas, faz tudo novo, para assim estar a eternidade com o seu povo. Então, são essas subdivisões: preparação e obra divina, o recebimento da salvação pelo indivíduo e o processo sendo desenvolvido na vida dele. São esses 3 grupos que nós subdividimos ali para melhor entendimento. E hoje o nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Sérgio será na lição de número 1, cujo título é A Necessidade de Salvação, irmão Sérgio. Como nós podemos entrar aqui já neste assunto? Quando falamos da necessidade de salvação, nós poderíamos também abrir um parênteses e falar sobre a necessidade de compreender a doutrina da salvação, né? Apesar de ser um tema que faz parte da nossa história, porque nós fomos salvos, né? Muitos, infelizmente, não conseguem explanar um plano de salvação ou nem sabem o que é salvação. Então, eu vejo esse trimestre como necessário, primeiro, para reafirmar isso. Em termos técnicos e teológicos, salvação é a obra de Deus pelo qual ele liberta o seu povo do cativeiro, do poder do pecado e do poder do maligno, né? Então, quando nós falamos de salvação no termo teológico, nós podemos dizer assim que no aspecto negativo seria o quê? A libertação divina e o resgate dos poderes malignos como o pecado, Satanás, morte, sepultura, morte eterna. E no aspecto positivo é a nossa libertação para a vida, para a luz, para o amor e para uma vida eterna e uma segurança eterna, né? Então, o primeiro ponto aqui a pensar é o que é salvação? Por que ela é tão necessária? Ela é necessária porque foi o meio pelo qual Deus proveu através de Jesus para libertar o homem, para resgatar o homem, né? Em termos aí técnicos, né, a doutrina da salvação, ela chama-se na teologia ali de soteriologia, que é a junção de 2 palavras, né, sotéria, que significa salvação, e logos, que é estudo, ou seja, é o estudo da doutrina da salvação que envolve, conforme o irmão mesmo comentou aqui, envolve
é o estudo da queda da humanidade, do que é pecado, da graça, da eleição, da expiação, regeneração, justificação, adoção, santificação, ressurreição e glorificação, dentre outros pontos. O que eu acho interessante é, conforme o irmão mesmo expôs aí, que no decorrer do trimestre nós entraremos em assuntos que infelizmente muitos membros da Assembleia de Deus, que é o contexto que nós estamos, acham que não é eleição, predestinação, regeneração, isso só faz parte de um contexto calvinista, né? Isso não pode, não existe. E nós veremos que é uma doutrina bíblica, bem abordada, quando bem entendida, ela não gera confusão, pelo contrário, ela gera em nós esperança. Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de destacar é isso: a necessidade de salvação e a necessidade de compreender a doutrina de salvação, para fazer como o Pedro falou, né? Estar pronto para responder acerca da nossa fé. Se nós olharmos para a igreja brasileira, será que todos conhecem mesmo a doutrina da salvação? Sabem os pontos principais? Será que as pessoas que vão aos cultos e aí se membram, será que ele tem firmeza para defender aquilo que Deus já prometeu e disse para ele, e ele precisa viver naquilo? Ou ainda não sabe, ainda não tem todo esse entendimento, não sabe ainda o foco do que é servir a Deus? De repente alguém pensa em até tentar agradar a Deus e ser abençoado por Deus, mas o eixo central de uma vida cristã é: ele foi salvo, deve permanecer salvo, esperando a consumação final dessa eternidade com Deus. É o assunto principal. As outras coisas são os complementos, outros assuntos são bênçãos, são experiências, são dons, são manifestações também que valem a pena viver, mas o eixo principal é esse. Então, o cristão que não estiver valorizando a salvação, não estiver se importando em entender, compreender, ter firmeza doutrinária, ter certeza de quais são os requisitos bíblicos que se relacionam à vida eterna, para não cair no engano, não ser levado por ventos de doutrina. Então, é importante conhecer. Então, nesse trimestre, será reforçado isso, intensificado isso. O Sérgio citou bem aí já o conceito de salvação. A palavra redenção também é bom nós esclarecermos aos nossos alunos, que é uma palavra que traz a ideia de resgate. Alguém que está numa situação muito ruim e ali é resgatado. Alguém, por exemplo, à beira da morte e ali é retirado daquela situação. Alguém que está trancado e é liberto. Alguém que está escravizado, sequestrado, alguém vai lá e paga um resgate. Então, são ideias de alguém que está numa situação que ele não consegue sair, precisa de outro que tenha os recursos, o meio e o poder de tirá-lo de lá. Aí o cristão, entendendo isso, e a situação que ele estava, a situação que ele é sem Deus, o destino que ele tem se ele não tiver a graça de Deus na vida dele, se ele não tiver isso, ele precisa retornar à base, ao princípio. Porque o Evangelho é a salvação daquele que crê em Jesus, é o ponto principal. Né? E é interessante que no ponto B aqui fala que é o resultado de uma obra redentora, né? E de uma obra redentora planejada. O irmão destacou bem aqui, planejada por Deus, porque às vezes nós levamos a salvação como, assim, de forma tão barata, né? Que é um conceito que está hoje aí, graça barata. Infelizmente nós levamos de forma tão barata que nós não paramos para pensar que foi planejado, que teve um alto preço, né? Que Jesus não pagou foi para o diabo, Jesus pagou para Deus o nosso pecado, né? É até bom ressaltar isso, porque rola aí nas redes sociais, principalmente, um vídeo onde o irmão comparando galardão, ele cita que Jesus já pagou o nosso pecado, como se comparando o sacrifício de Jesus ao galardão. E não, o sacrifício de Jesus na cruz vai muito além disso, né? Vai muito além do galardão. Na verdade, o galardão, milênio,
bodas do Cordeiro, tudo isso só é resultado e só existe porque Jesus foi o nosso Redentor, foi lá e pagou para Deus. Falou, tá aqui, ó, o pagamento do pecado, né? E foi muito bem planejado, né? Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo, ele continua aplicando na vida de todo pecador resgatado essa salvação. Então é bem organizado. Então, se foi tão planejado, se foi tão caro, nós não temos o direito de levar isso de forma tão barata, né? Perfeito. Tão planejada e executada por Deus para que seja uma graça, agora é um favor, um presente doado a nós. Então Deus planeja, Deus trabalha, Deus realiza, Deus dá o Filho se dá. Depois é enviado o Espírito Santo para nos ajudar desde o início, que é o convencimento do pecado. Então, todo o trabalho de Deus para nós recebermos gratuitamente. Então, quando você fala em salvação, é algo para nos trazer regozijo, alegria, por tão grande amor e bondade de Deus, essa benevolência ilimitada. E conhecer isso é como nós citamos no subitem, que fala do capacete da salvação, pois no campo das ideias, no campo da mente, a palavra de Deus deve ser muito bem firmada, porque a palavra em nós é resistência. E o apóstolo Paulo, mostrando ali a figura de uma armadura para representar a vida do cristão, ele vai e cita, olha, tem que usar o capacete da salvação. Ou seja, esse conhecimento deste tema, a firmeza disso, o embasamento bíblico disso, vai ser uma proteção da nossa mente e nossa vida espiritual. Não vai ser um vento de uma doutrina que vai nos tirar da vontade de Deus, não vai ser os nossos desafios e lutas espirituais que vão nos afastar da presença e comunhão com Deus, pois estaremos protegidos e blindados, porque a nossa firmeza em ser salvo, firmeza porque fomos alcançados por essa salvação, vai nos dar uma resistência na batalha espiritual, uma firmeza para continuar nessa luta até o fim, contra o diabo, as trevas, a mentira, o mundo e tudo que tenta nos afastar. Exatamente, né? E lá em Romanos 12, 2, Paulo ele nos convida à transformação pela renovação da mente. Está ligado aqui ao capacete da salvação, né? Paulo, de forma muito inteligente, quando ele associa a salvação àquela parte da armadura que protegia a mente, Paulo ele está nos convidando a cultivar uma mente de forma que deixe de lado a preguiça e comece a exercitar, a pensar, a beber na palavra de Deus para com uma melhor compreensão da salvação. O crente que faz isso é o que o irmão falou, ele não é levado por qualquer vento, porque ele compreende, né? Então, nesse ponto, nós podemos dizer sim, que Deus quer que pensemos a salvação. Porque às vezes nós vivemos, como no livro Afeições de Jonathan Edwards vai falar, às vezes nós vamos viver um cristianismo só baseado nas emoções. E salvação não é emoção, porque chegará dia que o inimigo vai chegar e vai tentar colocar em xeque se eu sou salvo ou não, né? As acusações e outras coisas. E aí é o meu conhecimento na palavra, a minha base, que vai dizer, não, calma aí, eu não sinto, mas eu sei que ele vive. Meu Redentor vive. E nosso amado professor, é muito importante firmar bem essa necessidade e importância de nossos irmãos, alunos, realmente desejarem e buscarem e se esforçarem no trimestre, todo o empenho ser colocado para que esteja bem firmado os fundamentos para conhecerem, para olhando tudo que estiver ao redor, rede social, doutrinas estranhas, ele ter o fundamento para biblicamente poder dizer, não, isso não. Olha, isso aqui também não. Olha, eu entendo bem o que é graça, o que é fé, entendo isso, entendo aquilo, isso aqui é desvio doutrinário. Importância de nós mostrarmos aos nossos alunos a importância, o que aparentemente parece um tema simples, salvação, sou salvo. Mas é
é extremamente necessário estar bem fundamentado neste assunto, que a gente vai entrar pouco a pouco nas outras lições, vendo que é uma responsabilidade muito grande, até o ponto de uma das cartas fala, olha, ao escrever aos irmãos ali, Epístola de Judas, foi me dado, eu senti esse impulso em escrever para batalhar pela fé que foi dada aos santos. E essa fé que foi dada é o quê? Uma fé no Evangelho, fé em Cristo, fé na salvação, fé nessa obra. Não é a fé de maravilhas e milagres, é a fé, olha, a fé que vai te sustentar, te manter. Olha, eu te escrevo para que essa fé seja firmada, né? E para a gente dar um início já sobre de onde surgiu tudo isso, toda essa necessidade, né? A gente vai ter que voltar lá atrás, lá no começo, olhar para a criação, onde Deus cria tudo, e a cada dia Ele declara, é bom. Ele olha e enxerga, é bom, é perfeito, é harmonioso, é belo, é puro, é límpido, é de paz. Era tudo aquilo que Ele fez. Colocou o homem num ambiente pleno, perfeito. Colocou depois uma ajudadora para que a espécie humana estivesse ali cuidando da terra, cultivando, se multiplicando e sendo a imagem de Deus, a autoridade de Deus. Então, até aqui está tudo bonito. Colocou no jardim do Éden, nós mencionamos aqui, que significa prazer, deleite, já trazendo uma comparação que, junto a Deus, é nosso lugar de prazer e satisfação. Nossa existência só faz sentido se estivermos unidos, conectados, ligados em Deus. Mas Deus que é sábio, perfeito, Deus que sabe o que é melhor, Ele concedeu o livre-arbítrio. E aí, onde começa tudo? Ou seja, Ele concede, Ele decide, mesmo diante de toda a perfeição, sabendo o que é bom, Ele decide dar o livre-arbítrio ao homem. É bem interessante esse ponto do livre-arbítrio, né, Pastor Éden? Porque o que eu percebo? Que as pessoas, quando vão falar de Adão e Eva antes da queda, eles traçam Adão e Eva meio que inocente. Adão e Eva que não... Como um bebê, não sabia, ó, se eu colocar o dedo ali vai dar choque, não. O Adão e o Eva, que é nos apresentado nas Escrituras, mesmo antes da queda, eram dois seres que foram criados por Deus e muito bem instruídos por Deus. Mas, como o irmão bem colocou, com a capacidade de escolher, de fazer uma escolha, né? E quando nós falamos sobre a queda, nós vamos entender uma coisa. Primeiro, Adão e Eva já tinham consciência do que era certo e errado. Aí já estava o livre-arbítrio deles, já tinham consciência, né? Agora, saber, conhecer o que é bom e o que é mal, aí eles foram muito além do que lhes era permitido. Isso eles só saberiam, ou só teriam a capacidade de conhecer a partir do momento que eles passassem pela linha da desobediência. Então, calma aí, eu sei o que é certo. O que é certo, eu posso comer de todas as árvores. O que é errado, aquela árvore eu não posso comer, né? Mas eu quero ir além. Eu quero saber o que é bom e o que é mal. Então, para isso, eu preciso desobedecer, né? E o livre-arbítrio é isso, né? O livre-arbítrio, ou a livre agência, como alguns chamam, né? E vai ter uma aula específica para o professor discutir isso, mas a nível de introdução, eu acho que seria muito interessante o professor enfatizar isso para os alunos. Olha, Adão e Eva não eram inocentes, como alguns descrevem. Eles sabiam o que era certo, o que era errado, e resolveram pecar, né? E aí eu até sempre... Uma das definições sobre pecado que eu gosto, trazendo aqui já o ponto sequer de pecado, é a definição que Agostinho, no seu livro Confissões, dá sobre o pecado. Que, para nós, muitas vezes, o pecado é o adultério, é a fornicação, é o homossexualismo, tudo isso é pecado. Mas o Agostinho ele vai descrever o pecado, ou a anatomia do pecado, de uma forma que muitas das vezes passa despercebido por nós. Ele fala, olha, quando eu tinha uma certa idade, eu vou lá, peguei umas peras, não porque eu tinha fome, eu tinha necessidade, mas simplesmente pelo prazer de fazer o que era errado. Assim é o pecado em nós,
né? Então, o pecado opera em nós pelo prazer. Às vezes, eu não sou nem tentado. Eu acho que pode até parecer estranho, mas às vezes eu não sou nem tentado pelo diabo. Mas a própria concupiscência do pecado que está em mim me faz querer ou faz com que eu pratique determinadas coisas pelo simples prazer de pecar. Então, eu acho muito interessante essa parte do livre-arbítrio concedido, né? E o pecado está aí, né? Mas teve uma sentença, né? E Deus teve que tratar tudo que foi realizado, porque eles escolheram, decidiram conscientemente, toda consequência vem, toda decisão, ato, tem uma consequência na esfera espiritual, que o que aconteceu com eles foi justamente uma queda de posição. Ele estava num nível e caiu. Né? Por isso é a queda. Ele tinha comunhão, quebrou-se a comunhão. Estava conectado em Deus, desconectado. Estava na posição de puro, inocente. Condição agora de condenado. De agora, antes de um filho na presença, agora de um rebelde, desobediente. Aquele que escolheu. A ordem era bem clara, ó, quando fizer, vai morrer. Então, tinha uma sentença determinada. E eles, então, agora, ao tocar, já perdem a pureza, perdem a inocência, já se sentem envergonhados, com medo. Então, a gente vê já todas essas reações acontecendo nele, porque o homem, antes da queda, ele é um ser que vive em harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O pecado traz já essa desarmonia, já não está bem consigo mesmo, já tem dificuldade de estar bem com o próximo e está distante de Deus, essa desarmonia. Então, um ponto que nós podemos ressaltar nesta lição com nossos alunos é que vem uma sentença que declara que o homem agora não está debaixo de bênção, mas debaixo de uma maldição. E estar debaixo disso vem uma consequência desastrosa, é caos, é medo, sentimentos ruins. O homem está agora sujeito a enfermidades, dores, morte física, a morte espiritual é imediata. Acontece tudo isso, né? Ressaltando assim quão ruim é essa distância de Deus, né? Essa sentença é dada para o casal, e aí vem toda uma consequência disso terrível, ruim, que nós devemos pensar nela para valorizar muito mais depois dessa obra, né? Se eu ver o que é estar debaixo da maldição, eu vou valorizar o que é estar debaixo da bênção. E Deus me abençoar, né? E esses efeitos são catastróficos. Todo mal existente no mundo, a raiz está aqui. O pecado. Tudo que estiver de mal, físico, emocional, espiritual, social, ao redor, desde até a natureza é afetada, tudo é afetado pelo pecado. Então, a raiz de todo problema está ali, no pecado dentro do homem agora, através dessa natureza que foi herdada, né? Quando a gente vê um ato, houve uma maldade, houve uma injustiça, houve um assassinato, houve um adultério, são atos, mas a raiz disso está lá dentro do homem. Então, a salvação vem tratar da raiz do problema. Não adianta alguém estar com um grande problema assim dentro dele, dos seus órgãos, e está saindo para fora e alguém lá colocar um curativo por fora. Você tem que ir lá dentro, uma cirurgia lá dentro, arrancar a célula doente, o problema, o tecido ruim de dentro. Então, salvação é tratar profundamente o homem. E o maior problema está lá no íntimo da sua natureza pecaminosa. É o chamado pecado que entrou no mundo. E quando nós falamos das consequências do pecado, né? E é importante, mais uma vez, Deus seja louvado pela sua vida, pastor Hélio, por escrever tema tão necessário. Por quê? Porque na Bíblia, nada na Bíblia é considerado mais sério do que o pecado em qualquer uma de suas formas. E a igreja, infelizmente atual, né, muitos dos seus membros desconsideram
esse perigo que é o pecado, né? Em primeiro lugar, o pecado ele é muito sério porque ele é fundamentalmente contra Deus. Todo pecado, primeiro, é dirigido contra Deus. Isso eu estando salvo ou não estando salvo, né? Segundo, o pecado, ele é sério porque ele também leva o homem à separação de Deus. Então, professor, traga o seu aluno a pensar nisso, né? Aquilo que Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. Acho que todos nós, eu, pastor, todos nós temos que todos os dias nos examinarmos e ver, eu estou separado de Deus? Até que ponto meus pecados, minhas atitudes? E terceiro, o pecado, ele não é resultado do meio, né? Porque é como o pastor colocou, nossa, mas aquela atrocidade aconteceu porque ele mora num lugar desfavorável, ou porque a renda familiar é isso, ou porque a sua cor é dessa, ou porque... Não, gente. O pecado, ele é uma herança. A criança não nasce santa, perfeita e se torna um pecador. Todos nós nascemos pecadores, né? Dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E o pecado, ele é tão terrível que em vez de ele subtrair, ele só multiplica, né? Ele só multiplica. Você vê que Adão e Eva, eles cometem um pecado de rebelião, né? Filosoficamente, nós não temos na Bíblia uma definição ali em que momento o pecado surge, né? Mas sabemos que o seu agente principal é Satanás. E Satanás, ele foi lá, a semente já estava dentro do coração de Adão e Eva, ele só regou e isso veio multiplicando, né? Porque quando nós falamos da semente, é uma semente, mas não dá só um fruto, vai dar vários frutos, né? Então, o pecado ele só multiplica. E mais uma vez, né? Os governantes, às vezes nós, enquanto igreja, procuramos, não, mas isso, vamos acabar com as guerras, a igreja se... Gente, a igreja pode pregar o evangelho 24 horas como tem feito, a igreja pode se aplicar, pode se dedicar, mas enquanto houver pecado, infelizmente acontecerá as suas multifacetas do pecado, né? Exato, né? Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então é algo que foi passado, foi herdado, está na nossa natureza e algo a ser combatido. A salvação vai entrar nisso, tirando primeiro a culpa do pecado, a posição do pecado, mas ainda lutando com a presença do pecado. Então essa é a gradativa, essa presença do pecado que é próximo. E aí o que a salvação vai trabalhar é de nós sendo libertados da força do pecado. Conforme o Espírito Santo trabalha em nós nos tornaremos livres dessa força, imunes à influência dele a cada dia, à medida que nos aproximamos de Deus, do seu Espírito Santo, sendo preenchido por ele, para realmente ter essa resistência, porque é uma força maior do que nós mesmos. Uma força muito terrível. A gente vê que a multiplicação, ou seja, foi indo a primeira família, as primeiras civilizações, se espalhou de tal maneira que a terra inteira estava corrompida ao ponto de Deus desgostar-se tanto de dizer, é momento de dar um basta. E agir, interferir, levantar ali Noé para um projeto onde ele iria punir todos aqueles povos ao redor que estavam de uma maneira totalmente rebelde. É como se nós estivermos aí na sua casa, na sua mesa, você tem uma fruta que estragou, você deixa ela lá. E se ela tiver um ponto estragado, no dia seguinte vai ter aumentado. 2, 3 dias depois ela vai estar inteira. Se ela tiver num cesto com outras frutas, daqui a pouco as outras frutas também estão estragadas. Então se multiplica. Então isso é uma coisa espontânea, gradativa, que vai avançando. Somente Deus pode frear. Somente Deus pode sarar. Só Deus pode curar. Só Deus pode tirar essa velha vida e colocar uma nova. Só Deus pode, como diz ali em Ezequiel, dar um coração novo, dar um ser novo, que mais adiante veremos, um novo nascimento, porque o velho homem não consegue,
pode tentar, pode se esforçar, mas não consegue, né? E se você não vigiar, mesmo sendo servo de Deus, você parar de orar, de buscar, de ler a Bíblia, você acha que ele está morto, né? E, de repente, como num caixão, ele se levanta e fala, morri não, estou aqui para causar problema na sua vida. Então, nossa parte é realmente se revestir espiritualmente para realmente deixar ele crucificado, preso, ali, subjugado por um domínio maior que tem que ser da presença de Deus. E é interessante que logo após a queda, Deus já conhecendo tudo isso, na sequência ele promete um Salvador, alguém que poderia ser capaz de livrar o homem desse jugo que o homem entrou, chamado pecado, né? Que é em Gênesis 3,15, onde nós temos ali o que alguns chamam de o proto-evangelho, né? A primeira manifestação, a primeira promessa acerca do Salvador. E na narrativa ali de Gênesis 3, o que eu vejo? Que além de prometer esse Salvador, nos versículos seguintes, quando Deus ali pega um animal, mata aquele animal e veste o homem, eu vejo ali já também uma simbologia do que o Cordeiro de Deus faria. O Cordeiro de Deus, através do seu sacrifício, cobriria o homem, para que o homem pudesse apresentar novamente a Deus sem vergonha, né? Sem nenhum tipo de culpa. E por que isso? Quando nós falamos que só Jesus salva, o irmão colocou aqui sobre o dilúvio, uma coisa que eu acho interessante. Noé constrói uma arca, prega o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro pregador escatológico, né? Olha, tá vindo aí o final, tá vindo aí o dilúvio. Ele faz uma obra excelente, mas quando ele sai da arca, ele é o primeiro a pecar e a trazer consequências para sua família. Nós vemos na sequência os seus descendentes ali em Gênesis 10 e 11, através de Nimrod, né? Com certeza eles escutaram sobre o dilúvio, viram como Deus agiu e falou, olha, eu quero ver se Deus vai nos matar novamente afogado. Construir uma torre aí, pode vir a chuva que vier, ninguém morre afogado mais. Então veja que está no homem, só Jesus, a promessa de salvação, só Ele pode resgatar o homem desse poço, dessa lama chamada pecado, né? Louvado seja Deus. Um ponto também acho bem interessante ressaltar que foi desfigurada a imagem de Deus no homem, né? O pecado trouxe isso. O entenebrecimento, ou seja, o entendimento entenebrecido em trevas, sem luz, sem sabedoria, sem direção de Deus. Agora a mente sujeita a todos os males mentais, sem condição espiritual de agradar a Deus. Então o homem está em trevas, né? E agora vem a ordem divina de sair do jardim, o acesso estaria fechado para retornar, bloqueado para que não voltem. E eu paro e imagino a cena, cabisbaixo, saindo, debaixo de maldição, maior frustração, né, deles se sentindo pessoas terríveis ao falhar com seu Criador, saindo daquele lugar, mas Deus faz essa mensagem, esse anúncio de esperança. Inicia uma guerra, há uma luta entre a descendência da serpente e a descendência de vocês. Haverá uma luta constante entre as trevas e vocês. Mas ele vem e anuncia, ele vem e declara, olha, haverá um que virá, vai ser ferido, mas vai pisar a serpente, vai vencer a serpente, vai vencer essa guerra, essa batalha. Então é realmente o primeiro anúncio dessa salvação que acontece em Cristo Jesus. Eles saíram com uma esperança. Cada filho eles poderiam esperar. Será que é ele? Um outro filho, será que é ele? Cada nascimento era para ser uma expectativa. Será que está vendo aquele que vai pisar, que vai vencer? Então é uma esperança que era para estar fervente, acesa no coração do homem. Vai chegar alguém que vai vencer. Cada nascimento, cada decorrer da história era para esperar. E ele promete, e ele cumpre. Veio Jesus Cristo, venceu com um brado de consumado, e depois na ressurreição, ressurgindo, vencendo a morte, vencendo o pecado, no ápice desse ato redentivo, ali no terceiro dia, para mostrar que Deus olha o problema, Deus tem a solução do problema, Deus já tinha preparado um plano para a solução do problema, ele executa
trazendo quem pode remediar e cirurgicamente arrancar o mal, o pecado da humanidade, fazer tudo novo, para um dia aquela coisa bela e linda, harmoniosa no começo, que hoje está um caos, desordem, males terríveis, um dia retorne a um estado de harmonia perfeita em Deus. Só Deus pode realmente fazer isso e fará, porque há a promessa disso, Apocalipse 22, novos céus, nova terra, e aí veremos tudo isso, né, ao decorrer desse trimestre. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mais uma vez aqui a nível de concluir aqui a minha fala, o que eu gostaria de dizer é: esse trimestre é necessário. É necessário porque, primeiro, nós fomos restaurados e resgatados por Deus. E é a vontade de Deus que nós conheçamos esse plano redentor que, conforme ele colocou, começou belo, aí ali teve aquele deslize que trouxe tudo isso que nós estamos vivendo hoje, mas que no final a história está sob o domínio de Deus, né? Eu acho que um dos pontos, quando nós estudamos plano de redenção ou doutrina da salvação, é poder compreender que Deus continua agindo dentro da história e que a história pode parecer que não está na sua mão, mas está. Está todo sob controle. Nós nos desesperamos, né? Mas para Deus está tudo sob controle, até porque Ele é o Deus presente, mas nós não podemos esquecer que Ele é o Deus eterno. Deus não está na mesma atmosfera do homem, Ele está na eternidade. Então, Deus já está vivendo já aquilo que Ele tem preparado para nós, que é a eternidade. Louvado seja Deus. Agradecemos por poder juntos com você, amado irmão, meditarmos nessa lição de número 1, que é a necessidade de salvação. Que você acompanhe todo esse trimestre, aprofundando, há sempre muito mais a mergulhar e extrair de riquezas divinas em cada tema, em cada assunto. E na semana seguinte estudaremos a lição 2, que é o plano de redenção, se desenvolvendo no Antigo Testamento. Deus trabalhando na história, preparando tudo para a grande redenção ser concretizada. Deus continue te abençoando grandemente, que você tenha uma ótima preparação e realização de aula, na bênção, na graça do Senhor Jesus. Deus continue te abençoando. Agradeço a presença e a cooperação do irmão Sérgio. Amém. E vamos juntos seguindo para mais um trimestre, estudando na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.